rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Espírita de Alagoas, bem longe de nós fisicamente. Nós estamos gravando aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e gostaríamos muito que vocês, meus irmãos do Nordeste, pudessem compartilhar essa programação dessa rádio maravilhosa, Rádio e TV Espírita, Rádio e TV Brasil Espírita, né, de Alagoas, que vocês possam compartilhar esses programas para que essa rádio, essa TV possa crescer, possa virilizar, porque é um trabalho lindo de fazer iluminar as consciências, as nossas consciências. No momento que eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento e que preciso da ajuda de vocês, da participação, para que esse programa possa alcançar mais corações. E se você também quiser ser voluntário, nos ajudar nesse trabalho lindo, o Espiritismo na Arte, que foi todo e é todo inspirado em Leon Denis e seus dois mentores espirituais do livro Espiritismo na Arte, que é um livro, bom, a minha edição é um dos primeiros, pequeno, mas num conteúdo maravilhoso, permitindo que nós pensemos na arte transcendental, que possa transcender o momento que nós estamos vivendo. Que, aliás, o momento que nós estamos vivendo é bastante inspirador. Por que dizemos que esse momento é inspirador? Porque é um momento em que estamos passando por uma expiação coletiva. E quando a dor bate à nossa porta, ela nos fortalece. Como diz o filósofo Rilke, a dor que não mata, fortalece. Como nós não acreditamos na morte, e claro que não acreditamos na morte, sabemos hoje da nossa imortalidade, porque fé não é aquela que diz eu creio, mas é aquela que diz eu sei que é assim. Então nós temos a certeza hoje da imortalidade da alma, são muitas as comprovações, muitos estudiosos, muitos cientistas comprovando essa imortalidade que nos identifica, claro, como filhos de Deus. Na semana passada, nós vimos um livro inspirador, que nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores. E na semana passada nós vimos um livro assim fantástico, que é o livro do Dr. Andrew Solomon, doutor em depressão, porque na verdade ele é PhD em psicologia, um autor, um escritor norte-americano que vive na cidade de Nova York. E nasceu já no século XX, é um jovem, ainda está vivo. E ele fez uma pesquisa linda sobre a depressão e ele intitulou o seu livro Demônio do Meio-Dia, baseado no Salmo 90. Quem gosta de ler os Salmos, que a maioria dos Salmos foi escrito por Davi, né, o rei Davi, na evolução judaica, né, o rei Davi era considerado um dos reis mais sábios depois de Salomão, e o rei Davi, ele escreveu a maioria dos salmos, embora tenham outros autores também. Mas o 90º, ou seja, o Salmo 90, fala dos demônios que incomodam o ser humano encarnado, pode ser durante o dia, que ele acha que a depressão, comprovaram ser naquela época, já no século XVII também, chamaram a melancolia, a depressão do demônio do meio-dia, porque é uma doença grave e que mata muita gente, né? Ele intitulou o seu livro com o nome do Demônio do Meio-Dia.
E tem também o demônio da noite, esses que interferem nos nossos sonos. Então, o doutor Andrew Solomon concluiu o seu livro, ele falou não só das causas da depressão, que nós falamos bem na semana passada, mas também de como vencer a depressão, o que é muito bonito, os itens que ele deu, vou só recordar rapidamente, que ele conclui que a depressão é resultado de uma falsa lógica. E ele propõe soluções baseado também em Arthur Schopenhauer, aquele filósofo polonês que passou toda a sua vida na Alemanha, né? E morreu aos 92 anos, fez um trabalho lindo no mundo, foi extremamente generoso, caridoso. E ele propôs o trabalho, a fé e um pouco de vaidade, porque ele diz que as pessoas que não têm vaidade, que não se aprontam, que não se arrumam, não mostram o melhor de si, elas vão se voltar para uma autoestima prejudicada, né? Ah, não preciso me arrumar, ninguém me vê, todo mundo me ignora. Todo mundo me ignora, eu sou invisível mesmo, minha posição social é muito baixa, e tudo isso tem um pouco de razão, porque as pessoas, quando desenvolvem a intelectualidade, se acham maior do que os outros e ignora, né, essas posições que a gente considerava humilde, tipo um lixeiro, um faxineiro, essas profissões extremamente importantes, mas que as pessoas consideram inferior, não sei porquê, isso é um nível evolutivo que nós nos encontramos, então a pessoa fica quase que invisível mesmo, mas ela tem que ter visibilidade para si mesmo, então ela tem que se aprontar, tem que ter um pouco de vaidade, segundo Schopenhauer. E ele fala também que a meditação e a contemplação é um caminho para que a gente vença essa falsa lógica. Nós vimos tudo isso na semana passada, estou só recordando. E concluímos também o programa da semana passada com a frase de Emmanuel, no livro Roteiro, que ele diz, quando o pensamento teima em se fixar na sua cabeça, porque o demônio da noite, os demônios da noite, o demônio do meio-dia, eles trazem ideias de autodestruição para a nossa cabeça. Então, quando essa ideia teima em se fixar, não alimente essa ideia. Busque ajuda, meus irmãos, porque a depressão é um caso muito sério e em época de pandemia a gente não pode se permitir alimentar pensamento de tristeza, embora tenhamos muitos momentos tristes, mas não podemos alimentar, porque a vida continua. A vida, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que ele quis dizer com a vida em abundância? Ele quis mostrar que a gente precisa entrar em contato com a abundância da natureza. Como é lindo você pensar nisso. Como é lindo você pensar que o pão que você ingere pela manhã, tantas pessoas trabalharam, desde a terra amorosa e boa, que forneceu os elementos materiais para que o pão fosse à sua mesa, como também aquele lavrador que trabalhou na lavoura, ou aquela máquina, né, movida pelos... Porque hoje em dia a lavoura é maravilhosa, existem muitas máquinas maravilhosas para a lavoura, mas toda essa beleza, toda essa síntese, esse conjunto de pessoas à sua volta, é uma abundância. A natureza é abundante de animais, de flores, de árvores frondosas, que é uma coisa linda. Então a gente tem que sempre pensar nessa abundância, embora estejamos passando por essa provação coletiva. E nós vamos nos fortalecer, porque são esses desafios provacionais que fazem com que a gente busque soluções. E hoje nós vamos ver também, como nós terminamos
programa da semana passada, falando que a gente tem que dormir bem, porque o sono nos permite reorganizar não só os nossos projetos mentais, porque a gente traz um projeto ao reencarnar, né, assim, mas também recuperar as energias perdidas, os fluidos vitais perdidos, nós podemos recuperá-los durante o sono físico, porque o nosso corpo físico fica em repouso e a nossa alma se desliga desse corpo para recuperá-lo também. A alma, no seu desdobramento, ela pode estar ali examinando o próprio corpo físico e ajudando a recuperação celular. Mas é preciso que o seu corpo esteja em repouso e não em movimento. Então, olha só que interessante, por isso nós trouxemos um livro incrível, um livro espírita, né? Porque Leon Denis foi continuador de Allan Kardec, nasceu em Furs e depois foi morar em Tours e depois morar em Lyon, né? Na verdade, Leon Denis é um francês de carteirinha, digamos assim. E quando eu fui a Paris e fui conhecer as pegadas de Allan Kardec, onde ele morou e tal, e também saber algumas coisas de Leon Denis, me surpreendeu muito perceber que Leon Denis é mais conhecido do que Allan Kardec em Paris. Allan Kardec em Paris é um desconhecido. Você só compra livros de Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, onde o seu túmulo é o túmulo mais visitado do cemitério. Está sempre cheio de gente em volta, mas gente do mundo todo, que já leram as suas obras, claro, né, as obras básicas, já leram as suas obras, e Divaldo, que é esse grande divulgador da doutrina espírita internacional, já viajou o mundo todo falando do espiritismo, e aí todo mundo quer saber do francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu lá em Paris e que está enterrado no cemitério Père Lachaise, onde estão também enterrados grandes nomes, grandes personalidades francesas, tipo Edith Piaf e tantos outros. Mas, enfim, Allan Kardec, Leon Denis foi continuador de Allan Kardec e tem várias obras editadas, e ele é mais conhecido, você encontra livros de Leon Denis em todas as livrarias de Paris, que são muitas, cada livraria é mais maravilhosa do que a outra. E de Allan Kardec não. Para você comprar os livros em francês de Allan Kardec, você tem que ir lá realmente comprar no cemitério ou então na Sociedade Espírita Parisiense. E nesse livro de Leon Denis, No Invisível, ele trata no capítulo 13, porque o livro No Invisível é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala as leis do Espiritismo. Chama No Invisível porque ele trata do mundo invisível, né, digamos assim, da dimensão espiritual. Todo o seu livro, ele tem o caráter científico de comprovar a dimensão espiritual. Então, na primeira parte, ele fala das leis do Espiritismo. Na segunda parte, ele conta os fatos espíritas que corroboram essas leis. E na terceira parte, ele fala da grandeza e as misérias da mediunidade. Aí ele enfoca mesmo a questão da mediunidade. Mas na segunda parte, tem esse capítulo 13, onde ele fala do sono e dos sonhos. É um capítulo, assim, muitíssimo importante, meus irmãos, porque dormir, nós temos que dormir. Cada pessoa tem
um tempo necessário para o seu sono, para entrar no sono profundo. Que a gente sabe que o sono tem várias fases. A gente passa por aquele transe inicial, depois entra na segunda fase, até aprofundar mesmo o sono profundo. O sono profundo é quando se vê o Ayur's Movement, né? Quando os cientistas descobriram que quando você está no sono profundo, os seus olhos estão, as suas pupilas dos olhos, por baixo dos olhos fechados, as pupilas ficam em movimento, que é o movimento de quem está acordado, que você vira o olho para lá, olha para cima, olha para o lado, olha para todos os lados, né? Então, nesse momento é que o ser humano está no sono profundo. Então, a gente gasta de 8 a 10 horas para entrar nesse sono profundo, porque a gente não faz um treinamento para entrar nesse sono profundo, que é onde os espíritos se desdobram e saem um pouquinho. Eles podem ir até longe, né, como fala Leon Denis, ligado por esse cordão de prata que André Luiz muito bem identifica nos seus livros, que a gente não pode desligar do corpo, porque cortar o cordão de prata é o cordão que nos liga ao corpo físico, é como o cordão umbilical que a gente corta ao nascer, né? Quando o bebê nasce, a gente corta o cordão umbilical, que é o alimento daquele bebê enquanto está no ventre da mãe. E aí existe, assim, um estudo muito grande também na parapsicologia, tem pessoas que cortam o cordão umbilical físico, mas não cortam o cordão umbilical espiritual. Fica muito ligado ao útero materno, né? As crenças da mãe, as crenças familiares. Isso daria um novo estudo, que, aliás, nós estamos fazendo um estudo de parapsicologia, eu e mais 2 parapsicólogas. Nós fazemos um programa agora na rádio, que você pode divulgar também, que acontece quinzenalmente, né? Todas as quintas-feiras, quinzenalmente, quinta-feira, acho que às 9h30. Procura saber, chama Espiritismo e Parapsicologia. O programa tem esse nome, Ferramentas de Luz, Espiritismo e Parapsicologia. E que nós falamos de todos esses processos da parapsicologia, que são ferramentas de luz associados aos estudos espíritas. É uma complementação, é muito interessante a parapsicologia. Mas voltando a Leon Denis, ele diz que para a gente entrar nesse sono profundo, nós precisamos, a gente passa por várias fases, o nosso sono passa por várias fases. E na primeira fase é a oportunidade que o espírito tem, a alma encarnada tem, de ajudar o seu próprio corpo físico. Acontece que nós, nessa fase, a gente fica muito vinculado aos desejos que nós temos na vida material e nas preocupações da vida material. Por isso que Freud define muito bem que o homem sonha para dormir. Então, ele fala dos sonhos comuns, que Leon Denis dá o nome de sonhos comuns, porque a alma está pouco desligada do corpo e está vivendo na materialidade ainda, né? Ele está desdobrado, mas está focado na materialidade. Então, ele está focado nas suas preocupações, nos seus desejos, na sua ansiedade. E aí, nesse período, ele realiza os seus desejos para poder dormir, segundo Freud. Aí, numa segunda fase, assim, ele realiza os seus desejos para poder dormir. E esses desejos
são simbólicos, né? Vem em forma de símbolo. Por exemplo, você está muito preocupada com seu filho, sua filha, que isso é normal se você for do sexo feminino. A mãe é muito preocupada com o destino dos filhos, com o que está acontecendo com os filhos, etc. e tal. Aí você sonha, né, nesse período, na verdade é um pesadelo, que é o período do pesadelo. Você tem um pesadelo que ele está sendo perseguido, ou está sendo assaltado, ou aconteceu um acidente, essas preocupações do dia a dia que vêm em forma de pesadelo, porque tem a ver com os nossos medos, com as nossas angústias. E isso é na primeira fase do sonho. Quando se é adolescente, esses sonhos comuns, Leon Denis chama esse período, essa fase do sono, com sonhos comuns. São sonhos comuns. Então, na adolescência, você tem muitos pesadelos, né? Tipo, você não está sendo rejeitado pelo grupo, você está numa sala enorme, você está pequenininho ali num canto, ou você está sendo perseguido por um homem mau e você sai correndo e quando o homem vai te pegar, você acorda, ou então você sonha que está completamente sem roupa, porque você está se autodescobrindo nesse período, nessa fase de adolescência, que hoje em dia vai até os 30 anos, né? Então, nessa fase, a gente tem esses sonhos comuns, que são simbólicos, são símbolos da nossa mente. E acontece também essas combinações que você faz com o seu subconsciente. Você fala para o seu subconsciente, através das suas crenças, né? Você foi criado numa crença que quando sonha com dente, algum parente vai morrer. Quando sonha que está dentro de um carro, é que você está aprisionado no seu próprio corpo. Então, tem todos esses simbolismos da mente que Jung estudou mais de 800 sonhos para saber os simbolismos de você sonhar com enchente, de você sonhar com queda, estava dentro do avião, o avião caiu, você sonhar. Tem vários simbolismos que representam as suas angústias, as suas preocupações do dia a dia. E aí, depois que você resolve isso na sua cabeça, até em forma de pesadelo mesmo, você entra para outra fase do sonho, do sono, né? Até chegar àquele sono profundo. Quanto mais você aprofunda no seu psiquismo, mais você traz coisas para a sua zona consciente. Você vai lá buscar no fundo de você mesmo. Aí até acontece, é muito interessante o sono, o estudo do sono, segundo Denis, acontece que você vai buscar também que os espíritos, nosso guia espiritual, às vezes nos conduzem a buscar uma personalidade que você movimentou no passado, o que ele chamou de sonho reflexivo. Você traz para a sua zona consciente coisas vivenciadas no passado. Mas por que você precisa trazer para o seu consciente coisas vivenciadas no passado? Porque muitas vezes essa personalidade que você movimentou no passado vai te ajudar a entender a vida presente. Por exemplo, tinha uma amiga nossa que ela queria separar do seu marido, mas toda vez que ela queria separar, ela tinha uma dor na sua alma. Fala, meu Deus, mas como é que ele vai viver sem mim? Ela achava que o marido dela era tão dependente que não saberia viver sem ela. E eles não estavam se dando bem, eram muito diferentes, discutiam muito. E aí, um belo dia, ela começou a ter sonhos. E nos sonhos, ela via ela e o marido em situações diferentes. E essas situações diferentes se repetiam. Os sonhos reflexivos, aquele onde eles chamam
chama de reflexivos, são esses sonhos que têm noção de continuidade, quando você viaja para o seu inconsciente e o seu consciente tira a censura, permite que venha para o consciente, com a ajuda da dimensão espiritual, até do seu guia espiritual, para você compreender que a vida tem noção de continuidade e você recebe flashes de coisas que você passou no passado com determinadas pessoas, que explica muito bem a vida presente, a vida que você está vivendo. Então, o Leon Denis coloca esses 3 tipos de sonhos: os sonhos comuns, os sonhos reflexivos, que são esses sonhos que têm noção de continuidade, e os sonhos etéreos. Nesse capítulo 13, ele fala que os sonhos etéreos são maravilhosos, são esses sonhos que nos permitem ter muita saúde, recondicionar todo o nosso corpo físico e reencontrar com grandes amigos na dimensão espiritual e até dar continuidade aos seus estudos na dimensão espiritual. Então, o ideal, meus irmãos, é nós entrarmos nesse sono profundo. E aí necessita que a gente tome consciência de que não podemos deixar o nosso corpo físico estar trabalhando na hora da gente dormir. E isso acontece quando a gente come demais, né? Por exemplo, você come demais, 10 horas da noite não é hora de comer. Se você for jantar às 10 horas da noite, você deve dormir lá para 1 da manhã, para que o seu organismo possa fazer a digestão. E à medida que a gente vai envelhecendo, a digestão vai ficando mais lenta. Então, nós necessitamos de diminuir a ingestão de alimento, né? Diminuir não quer dizer passar fome, mas quer dizer se alimentar com qualidade. Então, não podemos também ver um filme enlatado, cheio de violência, de droga, de sexo, na hora de dormir, porque nós vamos acelerar as imagens da nossa mente, que nos dará certamente pesadelos, ou então fará com que nós sejamos vítimas dos demônios da noite, né? Que somos nós mesmos, as nossas sombras, as nossas dificuldades pessoais. Então, assim, são muitos os detalhes que nos convida, por exemplo, a fazer uma prece antes de dormir, a ler um texto do Evangelho, ver um filme ou uma palestra interessante que nos eleve, para que a gente possa, ao deitar no nosso colchão, no nosso cantinho, no nosso travesseiro ideal, que a gente então possa entregar a nossa alma à dimensão espiritual da qual nós viemos, entregar no sentido de ter certeza que estamos ligados com um cordão de prata e podemos viajar pela imensidão, para laboratórios do mundo invisível, para buscar medicamentos até para nós mesmos. Olha quanta coisa maravilhosa pode acontecer durante o sono. Se você pensar bem, nós passamos 1/3 da vida dormindo. Digamos, se você tem 90 anos, na verdade você tem 60 de vida de relação. E isso, se nós dormíssemos bem, se nós nos permitíssemos esse repouso, realmente nós teríamos a aparência de 60 anos aos 90. Só que nós não nos permitimos isso. A gente, por ignorância, a gente faz tudo errado, né? Porque os orientais, eles dizem assim, hora de comer, na hora de comer, coma. Na hora de brincar, brinque. Na hora de se divertir, se divirta. Na hora de dormir, durma. Só que a gente faz tudo o contrário, a gente come na hora de dormir, vai se divertir durante a madrugada, vai comer, né?
vai fazendo tudo ao contrário, então nós vamos perdendo qualidade de vida. É claro que se tem um festejo, uma festa que você vá e passa uma noite com seus amigos, ali também você está se alimentando. Se os seus amigos são amigos do coração, que tem muito amor, você também está se alimentando. Mas isso não pode ocorrer sempre, porque a gente precisa de dormir. Dormir faz parte da nossa renovação física e mental. Lembra disso. Então, se você está num processo de insônia, que é até natural, nesse nível de estresse que todos nós estamos vivenciando, em ver nossos amigos, os nossos irmãos desencarnando, separados de nós, que antigamente a gente desencarnava em casa, dando a mãozinha para os nossos familiares, dando o nosso último suspiro de forma tão linda. Mas para o prolongamento da vida, hoje nós precisamos desse bando de aparelhos que vão te dando um alongamento da sua vida, necessário também a sua evolução moral e espiritual. Mas, meus irmãos, vamos buscar fazer a coisa direitinho como os espíritos nos ensinam, porque André Luiz, ele diz que nós recebemos fluidos vitais para viver até mais de 120 anos. E se nós, 120 anos, dividimos por 3, a gente tira 40 anos, a gente passa dormindo. Então, nós vamos chegar aos 120 anos com 80 anos na nossa organização física, se nós soubermos aproveitar os momentos de desprendimento da alma, os momentos do sono. Então, que Jesus nos abençoe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para o meu e-mail, leilabrandão25, tudo em minúsculo, sem tio, né? Brandal, leilabrandão25, @gmail.com. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.